Olá, meu nome é Virgílio Freire, eu sou um contador da história. Eu hoje queria te contar sobre o rochedo de Tariq. Provavelmente você não está reconhecendo, mas você no final vai saber que já ouviu falar do rochedo de Tariq. Por volta do ano de 700 d.C., a Península Ibérica estava em guerra. De um lado havia um príncipe chamado Roderick, que era visigodo. Os visigodos eram uma tribo de bárbaros que tinham chegado da Europa Central e tinham chegado na Península Ibérica. Quem chegava na Península Ibérica não prosseguia, porque depois dali só tinha o Oceano Atlântico. Então ali pararam os visigodos e os vândalos também. E o Roderick estava dominando uma boa parte da Península Ibérica e estava em luta com outro príncipe chamado Áquila. A guerra estava bastante sangrenta. Aí o Áquila pediu ajuda ao califa de Damasco, que era o chefe geral dos muçulmanos. Você tem uma ideia do tamanho do califado de Damasco, que era chamado o califado Omeida? Ele abrangia os seguintes países atuais, para você ter uma ideia: Arábia Saudita, Argélia, Egito, Irã, Iraque, Afeganistão, Israel, Jordânia, Síria, Marrocos, Turquia, Iêmen, Tunísia, Líbia, Ilha de Chipre, Cazaquistão, Kuwait, Quirguistão, Líbano, Paquistão, Tunísia e Uzbequistão. Esse conjunto e monte de nome pode dar um pouco de confusão, mas para facilitar, pensa o seguinte: imagina um mapa mundi, um mapa da Europa e da África, e todo o norte da África sendo governado e dominado pelo califado, e tudo que você conhece, que está lendo nos jornais sobre o Oriente Médio, todos esses países que você está lendo aí, sobre Iraque, sobre Irã, sobre Afeganistão, sobre Israel, sobre a Palestina, Síria, todos esses países que estão nas primeiras páginas, todos eles eram parte do califado. Um pequeno à parte aí é sobre o fato de que isto era uma organização íntegra, quer dizer, era tudo um império único. E quando no século XIX e depois no século XX, depois da Primeira Guerra, os ingleses dividiram todo o califado, que tinha se tornado, na verdade, um império turco, mas essa divisão foi muito artificial e provocou uma série de problemas claros que nós estamos vivendo até hoje. É só para você ter uma ideia, mas eu vou voltar ao rochedo de Tariq. O califa, então, ele mandou uma expedição para ajudar o Áquila. E o chefe dessa expedição era um general chamado Tariq ibn Ziyad, ou seja, Tariq. Ele tinha mais ou menos 12 mil homens, então atravessou o estreito que separa o norte da África, é muito pequeno, bem pequeno, da Espanha, desembarcou na Espanha. Mas o Tariq então enfrentou as forças do Roderick e no dia 19 de julho de 711, na Batalha de Guadalete, as forças do Tariq venceram o exército do Roderick. E o Áquila achava que tudo bem, ele ia agradecer aos árabes, os árabes voltavam para casa e ele ia dominar toda a Península Ibérica. Isso não aconteceu. Os árabes prosseguiram conquistando a Península Ibérica, avisaram ao Áquila que não iam embora para casa, e durante 700 anos eles dominaram a Península Ibérica. Para você ter uma ideia, os europeus brancos, digamos, estão aqui no Novo Mundo, na América, nas Américas e no Brasil há 500 anos. Então imagine o que é a herança cultural, filosófica, científica, médica, etc., de uma civilização que durante os 500 anos que nós estamos aqui e mais 2 séculos governou toda essa Península Ibérica. O nome que eles deram ao califado que estabeleceram na Península Ibérica é Al-Andalus, que pegava praticamente 80% da Península Ibérica. Só ficava a parte de cima, que é a Galícia, ainda hoje, e um pouquinho do norte, também próximo à França. Para você pensar, vamos lembrar o nome Al-Andalus. Para você saber de onde vem esse nome que eles deram ao califado, pense nos vândalos.
Os vândalos, se você escrever a palavra vândalo e tirar o V e o O, você fica com A-N-D-A-L, Andal. Daí que vem Andaluz, da palavra vândalo. O califado de Al-Ándalus foi muito importante na história porque, para você ter uma ideia, a gente tem hoje em dia os filósofos gregos da antiguidade, não diretamente através da Grécia, mas sim através de traduções feitas pelos árabes, exatamente durante o período em que eles governaram uma parte da Europa, na Península Ibérica. Uma das heranças muito importantes, inclusive, dos árabes é não só a medicina, que era muito mais adiantada do que a europeia, a matemática, a palavra álgebra vem do árabe, álgebra, tudo que é AL começa é árabe. Bom, e você deve estar se perguntando, e aí, e o Tariq, e o rochedo do Tariq? É o seguinte, você já ouviu falar assim porque muçulmanos resolveram homenagear o general Tariq, que tinha liderado as tropas quando da conquista da Espanha. Deram o nome de Rochedo de Tariq. É um rochedo que fica logo em cima do estreito. Logo que você atravessa do Marrocos, do norte da África, para a Europa, tem uma enorme pedra brutalmente grande e eles chamaram de Jeb al-Tariq, quer dizer rochedo de Tariq. Isso aí, se você for pensar, com o tempo foi se transformando de Jeb al-Tariq. Vamos falar rapidamente o nome Jeb al-Tariq, daí que vem Gibraltar. Então, o Estreito de Gibraltar e o território de Gibraltar vem do nome do chefe árabe que conquistou a Espanha. A gente volta a falar. Um grande abraço.